E aí, galera radical, boa noite! Estamos aqui nessa série. Olha aí que imagem, que layout massa. Ficou massa, não? Deus não é o seu ídolo. Feita aí pelo nosso amigo Miltinho. Uma série muito bacana, uma série muito profunda. E uma série que a gente trabalha muito Bíblia dela também. Isso é bem interessante, isso é bem bacana. Eu digo pra vocês, ó, muito do que eu sei hoje da palavra de Deus veio de quando eu tinha idade de vocês, certo? Quando eu era adolescente, estava na igreja, participando, servindo, enfim, assistindo as pregações, enfim. E assim eu fui aprendendo muito de Deus, que me ajudou a passar pela adolescência, pela juventude e continuar crendo nesse Deus vivo, nesse Deus maravilhoso, continuar crendo em Jesus Cristo, que é o autor das nossas vidas. E é isso que eu desejo e espero de vocês, para que vocês possam a cada dia mais, nessa fase que é tão curta a adolescência, mas que vocês possam aprender cada vez mais de Deus, para que vocês possam crescer aí na graça do Senhor, serem grandes homens e grandes mulheres de Deus, porque só com Deus que a gente consegue isso, viu, gente? Sem Ele, a gente não consegue não, é só com Ele. Então é isso, estamos vivendo a série Deus não é o seu ídolo. Semana passada, a primeira palestra, a primeira palavra foi sobre idolatria. Quem é que estava aqui semana passada? Idolatria. Quem é que falou semana passada? Então vocês estavam aqui mesmo, foi o Afonso. Em um conceito geral, idolatria é entendido como adoração de imagens ou de objetos sagrados. Se a gente passar um conceito geral, uma ideia geral, não, que é idolatria? É alguém que adora uma imagem, adora um santo, alguma coisa assim. Daí o que é que acontece? Nós que somos crentes evangélicos, a gente meio que se distancia desse tema. Porque a gente não, mas a gente aqui não adora nenhum santo, a gente não adora nenhuma imagem, a gente não tem nenhum ídolo desse. Então isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com aquele que é de outra região. Mas isso é um entendimento falso a respeito de idolatria. Porque nós também cometemos esse tipo de pecado, mas de uma outra forma. Muitas vezes a idolatria, ela se resume a estar diante de uma estátua ou de uma imagem qualquer. Ela pode até ser isso, ela passa por isso, mas ela não é só isso. Idolatria não é só isso. Idolatria é qualquer coisa que eu admire, que eu ame, que eu me dedique, que eu adore como última coisa a ser reverenciada. Idolatria é qualquer coisa que eu vou colocar no lugar de Deus. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que eu acredite que irá me trazer um benefício, seja ele material ou emocional, e aí eu tiro Deus da jogada, eu tiro Cristo da jogada e eu coloco isso como algo a ser reverenciado, algo a ser buscado e adorado. Então, como eu falei aqui, pode ser um santo, como é na igreja católica, certo? Pode ser até o time que você torce. Se a sua alegria depende da vitória do seu time, então aí você de certa forma está até idolatrando o seu time, não é? Coitado aí de quem estava torcendo naquela final da Sul-Americana. Acabou-se. Acabou o ano, né? Se você coloca a sua fé, seu amor, sua paixão nisso, acabou, certo? Uns ficaram tristes, outros ficaram felizes. Mas baixa a bola aqui pra nós também não tá bom não. Tá ruim do mesmo jeito, se não tiver pior. Então, não adianta colocar alegria nisso. Pode ser também, sabe o que? Outra coisa, ó, pode ser aquele menino ou menina que você gosta. A presença dele me completa. A presença dela me enche. Sem ele eu não posso viver. Que história é essa, rapaz? Pode. Sem ele ou sem ela você consegue viver. Então, pode ser qualquer coisa que ocupe um lugar privilegiado, um lugar prime no seu coração. Isso pode ser idolatria. E eu trouxe isso de volta, né, do que foi falado semana passada. É bom começar por aí para a gente entender justamente o tema que a gente vai falar hoje. E o tema de hoje é por que crer no Deus da Bíblia? Isso é uma pergunta. Por que crer no Deus da Bíblia? Eu quero orar aqui e entregar esse momento diante de Deus. Amém? Deus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um encontro aqui diante de Ti, obrigado por mais uma celebração aqui no Radical, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa semana, por tudo que realizamos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor permitiu realizar. Senhor Deus, obrigado por cada adolescente que está aqui, te peço que o Senhor continue derramando da Tua graça sobre nós, fazendo entender o que é que a Tua palavra quer nos dizer, Pai, e colocar isso em prática. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Bíblia? Essa é a pergunta. E eu faço outra pergunta para vocês, outras perguntas na verdade. Você sabe o porquê você crê no Deus da Bíblia? Você consegue explicar isso? Por que é que eu creio no Deus que está aí na minha Bíblia? Por que é que eu creio no Deus Jeová? Você já fez essa pergunta? Já respondeu isso? O que é que há de diferente nesse Deus? O que é que há de diferente no Deus de Israel que faz eu crer nele e não no Deus do Hamas, do Alá? O que é que diferencia um Deus do outro? Por que é que eu creio nesse Deus e não no outro? Qual o benefício eu tenho em crer no Deus Jeová? Existe algum benefício, tem alguma coisa de boa que há em eu crer nesse Deus? Então, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar no tempo, olhar para a história do povo de Deus e precisa voltar lá atrás no pai de todas as nações. Quem é o pai de todas as nações? Hein? Quem? Deus? Não. Quem é? Abraão. Voltar lá atrás no pai de todas as nações, Abraão, para entender o que foi que fez esse homem crer em Jeová, para entender o que fez esse homem crer no Deus Jeová e não nos deuses da Mesopotâmia. A Mesopotâmia era a região onde ele morava, e ali tinha vários deuses. E por que ele veio crer no Deus Jeová e não no Deus da Mesopotâmia? Entender por que Moisés, por exemplo, creu no Deus Jeová e não nos deuses do Egito, já que Moisés foi criado no Egito, passou 40 anos ali no Egito. O que é que fizeram os profetas? Creem no Deus Jeová e não em Baal, que era o outro Deus que havia naquela região ali. Então, gente, a história do povo de Deus, por isso que eu disse assim, vamos trazer um pouco de Bíblia aqui. Não, a gente traz Bíblia todo domingo, mas eu digo assim, aprofundar um pouco mais nesse conhecimento bíblico aqui. A história do povo de Deus começa com Abraão. Abraão era um homem de muitas posses, que ele vivia nessa região aí da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E naquela época não havia Israel, não havia Estado de Israel, não havia um povo escolhido, não havia nada disso que a gente tem conhecimento hoje. Nada disso. A Mesopotâmia, essa região onde ele morava, era uma região muito politeísta. Vocês sabem o que é isso? Uma região politeísta? Acredita em vários deuses. Naquela região da Mesopotâmia tinham vários deuses, sendo que o principal deus deles, né? Tinham vários, não era só um, mas tinha um que era mais forte, que era chamado Marduk. O nome desse deus, Marduk. Então não se tinha essa noção geral, essa noção que a gente tem de um único Deus. Eles criam diversos deuses, não em um único. Essa ideia monoteísta de único Deus, ela vem surgir no Egito, mas naquela época ainda não tinha. Aquilo ali a gente está falando há um tempo bem atrás, bem antes de Moisés. Portanto, Abraão, gente, era um homem que cria não em um único Deus. Abraão, ele cria em vários deuses, porque Abraão era de uma região onde a região era o quê? Politeísta. O povo lá cria numa quantidade maior de deuses. Então, Abraão veio dessa região. Então, Abraão cria em vários deuses. Até que um dia, Abraão escuta a voz de um Deus. E esse Deus que fala com Abraão diz o seguinte, lá em Gênesis capítulo 12, do verso 1 a 3. Diz assim: Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão escuta esse Deus falando com ele. Abraão tinha vários outros deuses, mas ele escuta esse Deus falando com ele. E ali Abraão, ele dá ouvido a esse Deus, e Abraão ali começa a obedecer a esse Deus. Lá na frente, capítulo 15, Abraão diz assim, para uma conversa com o Senhor: ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco serve minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Aí o Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá o seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz.
Este é o número de descendentes que você terá. Abraão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Essa passagem aqui é o que chama de aliança abraâmica, é a aliança de Deus com Abraão, quando Deus promete que ele vai ser pai de quê? O pai de todos os povos, das nações, pai das nações. Ele ia ter uma descendência tão grande, ele disse assim, tenta contar as estrelas do céu, ver se você consegue. Não consegue. Não consegue. Agora tu imagina aí, Abraão, o que é que eu estou fazendo por ti? Tu vai, olha a quantidade de herdeiros que tu vai ter. Um homem que não podia ter filho, com a mulher estéril que não podia ter filho. Deus está falando isso para Abraão. Ali, Abraão, naquele momento, Abraão descobre aquele Deus ali e resolve seguir aquele Deus, fazer o que ele ordenava. Mas ele ainda não tinha essa percepção que aquele Deus que estava falando com ele era o grande Deus, criador de todas as coisas. No primeiro texto que eu falei, que eu li, a partir do momento que Deus chama Abraão, ele não tinha noção que aquele Deus que está falando com ele é o grande Deus, é o Deus criador de tudo. Por isso é que quando Deus se apresenta a Abraão, ele usa um nome diferente de que ele usou para Moisés. Deus, quando se apresenta para Abraão, a tradução está tudo como Deus, mas ele está falando, eu sou o El Shaddai. O El Shaddai significa o Deus Todo-Poderoso. Quando ele se apresenta para Moisés, ele se apresenta como Yahvé, que é o Senhor. Mas para Abraão não, para Abraão ele teve que se apresentar dizendo, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Era para Abraão entender que, diante de todos aqueles deuses que haviam ali, quem está falando contigo agora, Abraão, é o Deus poderoso. É o Deus que está acima de todos e de tudo e de todos. Esse era o Deus que estava falando com ele ali. Por isso que já no verso 15, Abraão, quando vai conversar com o Senhor, já diz, ó Senhor soberano, porque ele está entendendo que aquele Deus ali é o Deus Todo-Poderoso e que ele deveria crer naquele Deus. Só que me parece que havia algumas dúvidas sobre essa fé de Abraão. Tanto que ele recebe a promessa de Deus, e olha a idade que Abraão tinha quando recebeu essa promessa. Quem é que chuta aí? Quando Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, tu vai ter aí um filho. 93. Quanto? 93. Aí foi demais, vai. Quem dá mais? Quem dá menos? 75 anos de idade. De idade de ser avô. Mas ele acreditou que seria pai. Só que no momento Abraão vacilou. E Abraão vacilou porque em uma conversa com a sua mulher, que era estéril, Sara, ela disse assim, não Abraão, eu não tenho como ter filho. Então para que essa promessa possa ser cumprida, então venha ter filho com Agar. Que Agar poderia ter filho. E assim ele vai na conversa cai na conversa de Sara, acaba duvidando ali daquele poder de Deus, tem um filho com Agar que é Ismael, é o primeiro filho dele. Só que não foi, Deus não estava falando de Ismael, Deus estava falando de Isaac. E mais à frente, Deus dá esse presente a Sara. Quando Abraão já tinha 100 anos de idade, Abraão é pai de Isaac. E ali aquela promessa da aliança abraâmica é cumprida a partir de Isaac ali, quando ele tem o seu filho. Só que, vocês sabem o que é que acontece logo depois? Quando a gente lê esse texto bíblico aí, Abraão, vamos lá, Abraão ele não poderia ter filhos, Sara era estéril, não poderia ter filhos. Deus promete um filho para ele, já velho, idoso, com 75 anos. Ele vai ser pai de Isaac, que era o filho da promessa, com 100 anos de idade. Mas logo depois, sabe o que é que Deus faz? Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Como assim? Como assim? Eu vou matar o filho que tu me deste? A pergunta que fica aqui é, seria uma punição por Abraão não ser fiel ao único Deus? Já que, como eu falei, a região da Mesopotâmia era cheia de deuses, né? Seria uma punição por isso? Mas é interessante ver que nesse momento Abraão ele não vacilou. Abraão pegou o seu filho, Abraão subiu um monte, foram 3 dias de caminhada, acampando onde podia, comendo, bebendo, vendo ali do seu lado o seu filho amado, vendo ali o filho da promessa que Deus deu, cuja daquela descendência viria muitas outras. Ele seria pai das nações a partir daquela descendência ali. E ele vai na caminhada e o texto bíblico fala, Isaac conversando com Abraão, Isaac diz, pai, e aí, cadê o que é que vai ser sacrificado?
sacrificado. Cadê o animal para ser sacrificado? Imagina a dor do pai em não poder dizer para o filho que não tinha animal para ser sacrificado. Durante 3 dias caminhando, subindo um monte junto com o filho, de mão dada com o filho, abraçando o filho, levando o filho para o sacrifício. E assim foi. E ele chega lá em cima, ele monta aquela local ao qual ele ia ser sacrificado, coloca o filho em cima de uma lenha, ele puxa uma faca, e na hora que ele está pronto para poder, que ele tampa os olhos do seu filho para poder sacrificar o seu filho, aí ele escuta a voz de um anjo, que o anjo diz assim: Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça mal algum, agora eu sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Naquela hora, no momento exato, Deus interrompe. Abraão não precisava provar para Deus que o temia. Abraão não precisava provar que o reverenciava como o único Deus. E sabe por que ele não precisa? Porque Deus, ele nos conhece. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhecia o coração de Abraão. Você pode até chegar para mim e dizer assim: olha, eu sou fiel, eu sou temente ao Senhor, eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho uma vida de comunhão com Deus. Amém, eu vou acreditar no que você está dizendo. Mas se isso for uma mentira, Deus vai saber, porque Deus conhece o coração. Deus, ele sabe quem aqui tem um compromisso real e verdadeiro com Ele. Então, eu não preciso estar provando isso para o Senhor. Abraão não precisava disso. Mas Deus, o Senhor Deus, provou naquele momento para Abraão a pergunta de hoje: por que crer no Deus da Bíblia? Naquele momento Deus responde para Abraão: por que crer no Deus da Bíblia? Por que crer no Deus que te prometeu uma descendência e quis agora tomar teu filho? Por que Abraão levou seu filho para ser morto? Como pode um pai ser tão desnaturado desse jeito, a ponto de levar o seu filho para ser morto? E como um pai assim pode ser considerado o pai de todas as nações? São questionamentos reais e verdadeiros, não, gente? O cara é considerado o pai de todas as nações. Ele é chamado a aliança abraâmica. A promessa do Senhor é para isso. E ele tem um único filho e leva para ser sacrificado. Então como pode? Quem é que explica isso? Mas como eu já falei aqui, Abraão, ele vivia numa terra onde ele adorava muitos deuses. Não havia só um Deus, havia muitos. Além de Marduk, tinha o Nergal, tinha Assur, tinha vários outros deuses ali. E todos esses deuses, eles exigiam sacrifícios em troca de benefícios. O povo daquela região acreditava que o homem tinha sido criado com um único propósito, que era servir aos deuses, que deveriam ser respeitados, alimentados e abrigados em templos, para que eles não lançassem sobre as pessoas a sua ira. Então aqueles deuses eram deuses maus, eram deuses malvados, e você tinha todo o tempo ter que fazer um sacrifício, você tinha que agradar aquele Deus, para que aquele Deus não viesse fazer maldade com você, não fizesse com que o mal chegasse a você. O maior deles, como eu falei, era Marduk. E esse Deus, sabe o que ele exigia do seu povo? Sacrifícios humanos. Essa era algo que aquele Deus exigia. Não, você vai precisar sacrificar o seu filho. Era a exigência daquele Deus. Portanto, um Deus chegar para um humano e dizer assim: ó, eu quero que você sacrifique o seu filho, isso é anormal para nós, mas para aquele povo daquela região não era, porque eles estavam acostumados com esse tipo de Deus que exige esse tipo de benefício. Então, se Marduk pede isso, imagina o Deus Todo-Poderoso, imagina o El Shaddai. Será que o El Shaddai não iria pedir também a mesma coisa, se o grande Marduk pede? Então, quando Abraão escuta de Deus, isso, Abraão vai e vai obedecer. Só que é justamente aí onde o nosso Deus se diferencia dos outros deuses, onde o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó se diferencia de qualquer outro Deus que você imaginar. Ele testa Abraão para ver até onde ele iria, mas no momento certo, no momento lá que Abraão já estava com a faca na mão, aparece o quê? Quem sabe? O anjo fala com ele, só que o sacrifício tinha que ser realizado.
E Deus providencia quem sabe? Um cordeiro. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra a história, outra história de um pai que sacrificou o seu filho por amor à humanidade? Te lembra? Os outros deuses, não só da Mesopotâmia, mas da Babilônia, do Egito, da Grécia, são deuses manipuláveis. As pessoas ofereciam sacrifícios a eles e recebiam algo em troca, seja a prosperidade da terra, seja a fertilidade humana, seja a chuva, o sol, seja lá o que for. O relacionamento entre homem e Deus era um relacionamento de interesses. Eu faço alguma coisa para esse Deus, eu manipulo esse Deus, e a partir do momento que eu faço algo para ele tem que fazer a minha vontade, ele tem que fazer algo por mim. A humanidade tem seus desejos básicos e procura nos seus deuses uma forma de atingir seu objetivo. Eu nasci em um lar católico. Quando a minha mãe se converteu, eu tinha 8 anos de idade, quando eu comecei a ir para a igreja, e posteriormente eu me converti, já na adolescência. Mas eu me lembro quando criança, que eu ia para a igreja todos os domingos, para a missa. Eu lembro que a minha mãe, essa era muito clara, ela tinha 2 santos de proteção. Um era Nossa Senhora de Fátima e o outro era São Francisco de Assis. Eram os 2 santos que ela se agarrava. E cada santo, e aqui eu não estou querendo falar da religião de outra pessoa, estou usando isso como exemplo para falar do nosso Deus. Cada santo ele tem um pouco disso, de trazer benefícios para aqueles que oferecem algum tipo de sacrifício. A minha mãe, por exemplo, ela só vestia azul e branco o ano inteiro. De segunda a segunda, todos os dias, a roupa da minha mãe era azul e branco por conta de Nossa Senhora de Fátima. Exceto no dia de São Francisco, que ela vestia marrom. Mas a minha mãe não vestia preto, não vestia verde, não vestia rosa, não vestia vermelho, laranja, nada disso. Era o tipo de sacrifício que ela fazia para o santo protetor dela. E assim tem vários por aí espalhados, né? Quem é que gosta de andar de skate aqui? Cadê? Quem é o povo que gosta? Que anda? Eu quero saber quem anda de skate. E quem é que já levou que não anda porque já levou uma queda, por exemplo? Aí, ó, tem um cara lá. Se você tivesse clamado por Santa Ludovina, é a santa protetora dos skatistas, talvez tivesse resolvido. Mas assim, então existe essa crença de que não, se eu fizer algo para aquele santo, para aquele Deus, para aquilo ali, eu vou conseguir algum benefício, eu vou ter aquilo que eu quero. Tem o santo da véspera de prova, né? Quem está no Enem agora tem um também, enfim. Só que, gente, o nosso Deus ele é diferente. O nosso Deus ele não é manipulável. Não é porque você pede que ele tem a obrigação de dar. Deus ele não tem a obrigação de dar aquilo que você pede. O Senhor ele sabe o que é melhor para mim e para você, e ele não deixa ser manipulado pela minha vontade, pelas suas vontades. Ele não vai deixar nunca. Isso não quer dizer que nós não podemos pedir. Nós podemos sim pedir ao Senhor. O próprio Cristo nos ensina isso. A oração do Pai Nosso, o Cristo nos ensina que a gente pode pedir. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pedir pelo perdão, para que Deus nos perdoe. Então Cristo nos ensina que o pedir é possível, que pode pedir. O próprio Cristo ainda fala lá em Lucas capítulo 11: e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Qual é o pai que vai fazer isso? E assim Jesus está falando do Pai, de Deus, que ele vai dar aquilo que é melhor para os seus filhos. Porém, gente, se eu peço pão, não sou eu que vou dizer qual é o melhor pão. Não sou eu que vou dizer se é melhor carioquinha sovada. Eu até gosto de pão sovado. Não vou dizer se é carioquinha sovada de coco de leite. É Deus que vai dizer qual é o melhor pão para mim. Eu posso pedir ao Senhor? Posso, mas é Ele que vai dizer o que é melhor. Deus fará o que Ele acha melhor para nós, pois Ele não deixa ser manipulado. Perceba que ao chamar Abraão, não houve um pedido por parte de Abraão para que Deus desse filhos a ele. Em nenhum momento Abraão pediu isso a Deus. Foi Deus quem decidiu dar isso. Foi Deus quem disse a Abraão que ele seria pai.
Como também não houve um pedido de Noé para que Deus salvasse a sua família do dilúvio. Noé nem sabia que ia cair um dilúvio, mas Deus foi lá e providenciou uma arca, e Noé e sua família foi salvo do dilúvio. Moisés não tinha a intenção de salvar o seu povo. Moisés foi fugir por conta de uma briga que ele teve e acabou matando o egípcio. Ele fugiu, ele nem queria voltar, mas foi Deus que disse que ele voltasse, e Deus o capacitou para isso. São essas ações da parte de Deus que o diferenciam dos demais deuses. Porque Deus, ele não é um escravo da vontade humana. Deus, ele não é um escravo da minha vontade, da sua vontade. Deus, ele é um pai que quer se relacionar com seus filhos. Os outros deuses da Mesopotâmia eram um Deus mau, que dizia: você tem que fazer sacrifícios para mim, senão vai cair a maldade sobre você. E Deus não. Deus é um Deus bom, é um Deus que quer se relacionar com seus filhos, é um pai que quer se relacionar. E para a gente entender um pouco mais quem é esse Deus relacional, vamos nos manter aqui no Antigo Testamento, porque eu quero ler com vocês 2 trechos aqui do livro de Deuteronômio. Esse livro, gente, se fosse escolher o principal livro do Antigo Testamento, com certeza Deuteronômio ele ganharia esse título, tá? Como o principal livro. Deuteronômio foi o último livro do Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Vê se vocês estão bom de Bíblia. Oi? Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Show! O último livro. Deuteros, segundo, Nomos, lei, segunda lei. Porque é um livro que ele, se você faz a leitura, você vai ver que ele repete algumas coisas, né, dos outros livros, de Êxodo, que está em Números, que está em Levítico e tal. Porque ele vai recontar essa lei novamente. Um dos maiores biblistas que houve no mundo, ele já faleceu, o Von Had, ele disse que o Deuteronômio é o coração do Antigo Testamento. Então, é um livro muito importante para a gente ler e a gente entender quem é esse Deus de Israel. Lá no capítulo 5, antes de falar sobre os 10 mandamentos, ele inicia o papo falando o seguinte: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagens de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Deus, ele inicia esse texto reafirmando para o seu povo quem ele é, trazendo para o seu povo a lembrança daquilo que ele fez, a lembrança de quem ele é, falando para aquele povo que eles não precisam crer naqueles deuses falsos, naqueles deuses do Egito de onde saíram, e nenhum outro Deus na verdade. Mas note que diferente desses deuses da Mesopotâmia que estavam prontos para fazer o mal, Deus está sempre pronto para fazer o amor, sempre. Esse texto diz que Deus, no final desse texto ele diz: eu demonstro amor por até 1000 gerações. E daí, depois que Deus fala isso, ele explana isso para o seu povo entender com quem que está falando, aí ele começa a falar como um pai fala para um filho. Como o intuito de Deus é amor, ele diz aquilo que nós devemos obedecer. Ele diz o tipo de obediência que ele espera de nós. E perceba nos 10 mandamentos que a maioria delas tem a ver com um relacionamento com o próximo. Aí ele vem na sequência: honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Ele já começa dizendo: honre teu pai e tua mãe. Amém, Radical? Amém? Honre teu pai e tua mãe. Às vezes a gente se chateia com o pai e com a mãe, quer falar alto, quer brigar, quer discutir, quer bater de frente. Mas olha o que Deus está falando. A primeira coisa que ele fala, depois que ele falar que a gente tem que honrar o próprio Deus, amar o próprio Deus, a primeira coisa que ele fala: honre teu pai e tua mãe. E é um mandamento com promessa. Eu honro meu pai e minha mãe para que meus dias se prolonguem na terra e eu tenha vida plena.
Então ele já começa falando desse relacionamento não na vertical, mas na horizontal, eu e meus pais. E aí ele continua: não mate. Eu tenho como matar Deus? Não. Está falando do relacionamento com o próximo. Não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, ficar parado de conversinha, de fake news, de picuinha. Não cobice a mulher do seu próximo, nem a sua casa, nem a sua terra, nem seus servos, nem suas servas, nem seu boi, nem seu jumento, nem seu videogame, nem seu carro, nem sua casa, nem nada que ele tenha. Não tem inveja, não cobice. Ou seja, Deus é um Deus relacional e deseja que esse relacionamento seja tanto na vertical com Ele, como na horizontal com o meu próximo, com os meus pais, com os meus amigos, com os estranhos, com os conhecidos, enfim, com todos. Quando chega no capítulo seguinte, no capítulo 6, verso 4, a gente tem a principal declaração de Deus aqui do livro de Deuteronômio. É o Shema hebraico, é uma declaração que diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Perceba que Deus ele dá um grito para nós: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. É isso que ele diz. Ele o chama para amá-lo e não simplesmente para oferecer sacrifícios. O chamado de Deus é para que possa se relacionar com Ele, para que possamos amá-lo. Ele pede para guardar essas palavras, não num livro, num livro de regras, num manual, seja lá o que for, mas Ele pede para guardar essas palavras no coração. É isso que Ele pede. Ele quer que conversemos sobre isso com os nossos filhos. Não é para ensinar como um professor onde não há diálogo, mas é uma conversa no dia a dia, na caminhada. Ouça, radical, o Senhor nosso Deus é um Deus relacional. Eu não vou ficar gastando a minha voz. Se tem coisas mais importantes para conversar agora. Eu estou dizendo, ouça, radical, mensagem de Deus. Se há algo mais importante que a mensagem de Deus, então é melhor você ir para outro canto. Tá bom? É pela falta de entendimento que muitos cristãos estão corrompidos. Criticam os que adoram ídolos, mas querem fazer de Deus o seu ídolo. Mas você tem que entender uma coisa: Deus não é o seu ídolo, porque Deus não pode ser manipulado. Os outros deuses são manipuláveis, mas o nosso Deus, os outros deuses, né, entre aspas, o nosso Deus, ele não é manipulado. Deus, ele não é o seu ídolo. Os rituais religiosos visavam obter benefícios pessoais e não necessariamente um relacionamento pessoal com os deuses. Porém, toda vez que o desejo humano é projetado sobre uma possível divindade que deve atender supostamente a seus desejos e reivindicações, a gente está vivendo um caso de idolatria. E é isso que o povo quer fazer com Deus. É isso que a gente quer fazer com Deus. Tiago fala em sua carta sobre uma relação da troca do homem com Deus. Ele diz lá no capítulo 4: e no entanto não têm o que desejam porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago capítulo 4. As pessoas procuravam a Deus em busca de benefícios pessoais, como faziam os pagãos com seus deuses. Porém fica claro, e agora eu estou falando no Novo Testamento, não mais no Antigo Testamento, que Deus ele não beneficia aqueles que pedem por motivos errados. Deus não vai beneficiar aquele que vai pedir pelo seu próprio prazer. Nós fazemos de Deus um ídolo quando nós trocamos o relacionamento do dia a dia com o Senhor, de estar na presença do Senhor, de não pedir nada, de apenas descansar diante do Senhor. Quando eu troco esse tipo de relacionamento,
por um encontro que eu só exijo, que eu só peço, um encontro onde eu começo a barganhar com Deus e querer fazer uma troca com Ele. Ah, se o Senhor fizer eu passar naquela prova, aí eu vou me comportar bem direitinho em casa ou na igreja. Se o Senhor me der aquilo tanto que eu desejo, eu vou tirar até uma parte da minha mesada e vou trazer de oferta aqui no próximo domingo. E assim você vai barganhando com Deus em busca de benefícios pessoais. O teu sonho em passar em medicina para quê? É para glorificar o nome de Deus com a tua profissão, salvando vidas, ou simplesmente é porque você quer ganhar dinheiro? Ah, eu quero ser médico, e o médico ganha de cara 15, 20 mil reais, eu vou para aí. Quero ganhar dinheiro. Esse é teu objetivo? Qual foi a última vez que fizemos uma oração sincera diante de Deus, dizendo: seja feita a tua vontade? Se esperamos que Deus execute somente aquilo que desejamos, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Se é somente aquilo que eu desejo desse Deus, eu estou querendo que esse Deus seja a minha imagem e a minha semelhança. Mas a gente só vai conseguir entender isso, só vamos conseguir compreender de fato isso, se nós primeiros compreendermos quem nós somos. Precisamos entender qual é a nossa verdadeira identidade. E aí, quando eu volto para Gênesis, lá no capítulo 1, nós vemos Deus falar o seguinte: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Gênesis capítulo 1, verso 26. Veja só, somos semelhantes, não idênticos. Deus não está falando façamos o homem à nossa imagem, ele será idêntico a nós, idêntico ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Não, ele será semelhante a nós, porque existe uma diferença, existe algo que nos difere de Deus. Nós somos criaturas de Deus e nós não podemos ser maior do que o nosso Criador. Portanto, a primeira compreensão que eu preciso ter de nós, a compreensão que eu preciso ter minha em relação ao Senhor, é da minha incapacidade. Eu não sou capaz diante do Senhor, eu sou incapaz. O povo de Israel estava vivendo como escravo no Egito por 400 anos. Eles não foram capazes de se libertar, eles não foram capazes de deixar o cativeiro. Nem o próprio Moisés, que foi quem os libertou, quem foi lá, que desafiou o faraó, que tocou no mar para que o mar abrisse, nem o próprio Moisés ele tinha essa capacidade, ele sabia que era incapaz. Lembra da música que a gente canta aqui no Radical? A sarça pegou fogo e não, e a voz que saiu dela foi nesse dia, diante da sarça, que Deus chama Moisés para ser o libertador do povo. E Moisés ele recusa o chamado, porque Moisés sabia da sua incapacidade. Êxodo capítulo 3, verso 11. Moisés, porém, disse a Deus, Deus está conversando com Moisés ali diante daquela sarça que pega fogo e não se consome. E Moisés diz assim para o Senhor: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Só que diferente de outros deuses, o Deus Yahvé, ele não se interessa por pessoas capacitadas que têm algo a barganhar. Deus ele vai atrás do improvável. Ele vai atrás daquele que compreende quem é. Que assim como Moisés, Deus vai atrás desse que sabe da sua incapacidade, e é Deus que o capacita, porque não é pela minha força, não é pela sua força, é pela força de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Gideão, com Davi, foi assim com os apóstolos. Pessoas incapacitadas diante do mundo, que não valia nada diante do mundo, mas foram usadas pelo Deus verdadeiro e fizeram grandes coisas. E por isso a gente está aqui, para poder contar essa história. Aparentemente o mais capacitado que Deus chamou foi Paulo. Paulo foi um fariseu criado aos pés do mestre Gamaliel. Era fluente em grego, hebraico, aramaico, latim. Porém o conhecimento de Paulo não foi suficiente para a grande missão. Tanto é que Paulo ele vai para o deserto da Arábia. Paulo passa 14 anos até começar o seu trabalho. 14 anos, conhecendo mais quem é esse Jesus. E assim como Moisés, Paulo foi capaz de reconhecer a sua incapacidade. Esse homem tão letrado, esse homem tão cheio de estudos, ele diz lá em 2 Coríntios 10:10, o que as pessoas achavam dele. Ele diz assim, as pessoas dizem, né? As
As cartas de Paulo são exigentes e enérgicas, quer dizer, Paulo escreve bem pra caramba, mas em pessoa ele é fraco e seus discursos não valem de nada. Era como se Paulo não soubesse pegar um microfone desse e pregar. As pessoas achavam Paulo fraco, mas Paulo não se importava com isso, porque o próprio Paulo é quem disse que é na sua fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Porque Paulo sabe que não depende da força dele, depende da força de Deus. O pastor Alexandre Biglioranza, no seu livro, ele diz assim, o ser humano tem a capacidade de responder o seu Criador. Sua dignidade não provém da sua capacidade de se olhar no espelho e se reconhecer alguém. Não depende disso, mas da capacidade de responder e reagir ao chamado que Cristo faz. E é aqui onde nosso Deus se diferencia dos demais. Deus ele não se torna ídolo, porque ele não se sujeita à nossa vontade. Deus ele não é um Deus manipulável para fazer aquilo que a gente quer. Deus ele é um Deus que ele oferece um relacionamento de pai para filho. Ele é um Deus que tem um chamado para mim, é um Deus que tem um chamado para você. Mas ele é um Deus que ele não vai olhar o teu currículo. Deus ele não olha o teu currículo, Deus vai olhar o teu coração. E quando ele olha o teu coração e te conhece de verdade, é esse Deus que te capacita. É um Deus que sabe o que é melhor para nós. Por isso que ele só faz o que ele quer fazer. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu estou chegando aqui ao fim, a banda pode vir. Na história que eu contei lá no início sobre Abraão, quando ele sobe o monte para sacrificar o próprio filho, a gente viu que no momento certo, Deus providenciou o que, gente? No momento certo, quando ele sobe ao monte, um cordeiro. Deus providencia um cordeiro para ser morto. Anos depois, Deus ele se encontra na mesma posição de Abraão, na mesma situação. E ali Deus ele oferece o que, gente? Hein? O que é que Deus oferece por nós? O seu filho. Deus oferece Jesus para ser morto por mim e por você. Jesus é o nosso cordeiro que foi morto e ressuscitou por cada um de nós. E eu devo crer no Deus da Bíblia, e respondo essa pergunta que a gente fez no começo. Eu devo crer no Deus da Bíblia, porque nenhum outro Deus foi capaz de demonstrar tamanho amor pelos seus como o Deus Yahvé. Nenhum outro Deus foi capaz de amar os seus como o Deus Yahvé. Nenhum outro Deus foi capaz de entregar o seu filho. Ao invés de exigir um sacrifício de morte, ele entrega o seu filho para morrer por mim e morrer por você. Então o mínimo que eu posso fazer por esse Deus é amá-lo, respeitá-lo, é honrá-lo, é caminhar com ele, é me relacionar com ele, é amar o meu próximo, porque não adianta um relacionamento só na vertical se não existe um relacionamento na horizontal. É honrar o meu pai, é honrar a minha mãe, é ser um bom amigo, é ser um bom filho, é ser um bom neto. É o mínimo que eu posso fazer por esse Deus maravilhoso. E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela Tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas. Obrigado porque Tu és um Deus soberano. Obrigado porque Tu és o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que entregou o próprio Filho para morrer por mim, Senhor Deus, naquela cruz. Deus, que eu possa Te honrar, Deus, com a minha vida, com os meus lábios, com os meus pensamentos, com tudo aquilo que eu venho fazer, Senhor Deus. Que eu possa Te honrar, Senhor Deus, porque Tu mereces, Pai, merece tudo, merece a minha vida, Senhor Deus, porque o Senhor deu o Seu Filho para morrer no meu lugar. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando esses adolescentes aqui, para que eles possam entender isso, Pai, e serem grandes homens e grandes mulheres de Deus, que venham responder essa pergunta lá na frente para quem eu perguntar: por que você crê no Deus da Bíblia? Porque eu creio num Deus que morreu por mim e um Deus que me ama. Amém.